A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje é o nosso 40º dia de leitura bíblica e nós vamos fazer a leitura do Antigo Testamento, Levíticos, capítulo de número 4 e o capítulo de número 5. E logo no vídeo sequência faremos a leitura do Novo Testamento, Evangelho escrito por Mateus, o capítulo de número 28. Desde já eu quero pedir a você, se é a primeira vez que aqui está participando conosco dessa leitura diária, que participe através dos nossos 3 canais de contato, sendo eles Facebook, Instagram e YouTube. Todos os 3 têm por nome Leitura Bíblica em um Ano. Tá? Caso você procure e não encontre alguma dessas redes sociais, solicite para mim agora mesmo, através dos comentários, o link de direcionamento para a rede social que você está tendo dificuldade de localizar, que eu encaminharei para que você possa ser direcionado diretamente. Eu quero pedir a você também que convide mais pessoas para que possa ser abençoado junto conosco, nessa leitura que tem abençoado a nossa vida, vai permanecer abençoando e vamos abençoar o máximo de vidas possíveis. Tá? Vamos iniciar então a leitura agora, capítulo de número 4 de Levíticos. A partir do versículo de número 1 está escrito assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer e fazer contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem nenhuma mancha ao Senhor por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação, e todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. E toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura. E os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e o redenho de sobre o fígado, com os rins tirará. Como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas, e as suas entranhas e o seu esterco, isto é, todo aquele novilho levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza se queimará. Mas, se toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e o trará diante da tenda da congregação. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante a face do Senhor na tenda da congregação. E todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. E tirará dele toda a sua gordura e queimá-la-á sobre o altar. E fará este novilho como fez ao novilho da expiação. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará com
como queimou o primeiro novilho, é expiação de pecado da congregação. Quando um príncipe pecar e por erro fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, aquilo que se não deve fazer, e assim for culpado, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode tirado de entre as cabras, macho sem mancha, e porá sua mão sobre a cabeça do bode e o degolará no lugar onde se degola o holocausto perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Versículo 25. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará a expiação do seu pecado, e este lhe será perdoado. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e assim for culpado, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea sem mancha pelo seu pecado que pecou. E porá sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado e a degolará no lugar do holocausto. Depois, o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e a todo o resto do seu sangue derramará à base do altar. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Mas se pela sua oferta trouxer um cordeiro para expiação do pecado sem mancha, a trará. E porá sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará por expiação do pecado no lugar onde se degola o holocausto. Depois, o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado e porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do seu sangue derramará na base do altar. Retirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ela fará a expiação dos seus pecados que pecou, e lhe será perdoado o pecado. Capítulo de número 5, versículo de número 1. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que o viu ou que o soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja como morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a sua imundícia, com que se faça imundo, e lhe for oculto e o souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com os seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronunciar temerariamente com juramento e lhe for oculto e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado. Mas se a sua mão não alcançar o que bastar para o gado miúdo, então trará em expiação da culpa
cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, uma para expiação do pecado e a outra para holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado. E com a sua unha lhe fenderá a cabeça, junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue, espremer-se-á base do altar. Expiação do pecado é. E do outro fará holocausto conforme o costume. Assim, o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que pecou. E lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha. Para expiação do pecado, não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima incenso, porquanto é expiação do pecado. E a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará o seu punho cheio por seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação de pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que pecou em alguma destas coisas, e lhe será perdoado. E o resto será do sacerdote como a oferta de manjares. Versículo de número 14. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha, do rebanho conforme a tua estimação em ciclos, de conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim, restituirá o que ele tirou das coisas sagradas e ainda demais acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote com o carneiro da expiação fará expiação por ela e ser-lhe-á perdoado o pecado. Versículo 17. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme tua estimação, para expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do seu erro, e que errou sem saber, e lhe será perdoado. Expiação de culpa é, certamente, se fez culpado ao Senhor. Amém, queridos? Essa foi a leitura do nosso 40º dia de leitura do Antigo Testamento, Levíticos, capítulo de número 4 e o capítulo de número 5. Agora vai para o capítulo de número 28 do Evangelho escrito por Mateus no Novo Testamento. Te aguardo lá. Deus te abençoe. Paz.